Toda memória alocada, ela deve ser liberada ao final do seu uso. Como é que eu faço isso? Eu uso o delete. Então deve se manter o new e o delete sempre balanceados. Eu dei um new para alocar a memória, tem que ter um delete correspondente em algum lugar do programa para liberar essa memória. Por quê? Porque a alocação dinâmica de memória, pessoal, é algo que o programador controla quando a memória vai ser alocada e quando ela vai ser liberada. É diferente da alocação automática. Como é que funciona a alocação automática? Quando você entra na função, aquelas variáveis são alocadas automaticamente. Quando você sai da função, aquelas variáveis são liberadas automaticamente da memória. Agora não, agora você que está no comando. É você que diz quando aloca e quando libera. Então é sua responsabilidade liberar. Eu fiz um new int, eu tenho que fazer um delete. Então o operador delete, o que ele faz é retornar a memória não mais utilizada para o sistema. Então obviamente você só vai dar o delete quando você não precisar mais daquele espaço que você reservou. O que é que acontece, pessoal, se eu não seguir esse conselho? Qual foi o conselho? Cada new deve ser acompanhado por um delete. Esse uso deve ser balanceado. Caso contrário, tem esse vazamento de memória. O que é vazamento de memória? Vazamento de memória é isso aqui, pessoal. Olha só o que aconteceria se eu fizesse isso. New int, então vamos lá. Tenho o meu P aqui. Eu aloquei um novo bloco. Tá aqui, suponha que seja CB30. P recebe de CB30, então ele está apontando para esse novo bloco. Eu coloco o valor 30 lá dentro. Beleza. Usei esse valor 30 à vontade, várias vezes no meu programa. E aí eu esqueci de dar o delete. Esqueci o delete. Aí eu fui e reaproveitei o P. Se eu der um new int aqui, olha só o problema que eu vou gerar. New int vai alocar um novo bloco. Suponha que seja esse. Então, ó, o novo bloco alocado retornou, o new retornou esse endereço aqui, CB20. Esse endereço foi botado em P. Então agora, ó, P estava apontando para cá, P agora está apontando lá aqui para cima. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer o P apontar para outro lugar que não era mais o meu bloco anterior. E esse bloco anterior eu não dei o delete nele. Como é que eu vou dar o delete agora nesse bloco aqui se eu não tenho mais o endereço dele guardado em lugar nenhum? Eu perdi o endereço dele. Estava em P, mas eu substituí o endereço que estava em P por outra coisa. Então agora, pessoal, o que é isso aqui? O que é esse 30 que está aqui? Vazamento de memória. Memória que eu aloquei e eu não consigo mais liberar. Não consigo mais por quê? Porque eu não tenho mais o endereço dela guardado em lugar nenhum. Imaginem um programa que fica fazendo isso de forma constante. Aloca e não libera. Aloca e não libera. O que vai acontecer? Daqui a pouco vai faltar memória. Isso é muito comum em jogos. O jogo funciona uma maravilha ali por 2 horas. Aí daqui a pouco, na 2 horas e 30 minutos, puf, dá um crash e ele fecha. Por quê? Vazamento de memória. Tava só alocando e não liberando memória, tá? Alocando e não liberando. Aí tem uma hora que o sistema não tem mais memória, dá um erro na alocação, ele fecha. Então, um erro muito comum. Aí você pode pensar assim, professor, mas eu já entendi, todo new tem que ter um delete. Por que as pessoas erram tanto isso? Coisa óbvia, né? New dá um delete. Não vou esquecer nunca disso. Mas é fácil, pessoal, esquecer esse delete. É fácil porque os programas, eles não são tão bonitinhos assim, né? Tem um new e aí embaixo você usou e depois embaixo é um delete. Os programas são grandes, se chamam funções. Às vezes você faz o new dentro da função, aí tem que lembrar de dar o delete e tal, tá? E tem centenas de linhas de código. Então é fácil esquecer esse delete. E aí deixa eu mostrar algumas situações onde esse esquecimento acontece. Por exemplo, aqui ó, eu estou na função principal, eu criei uma função chamada printNum, onde o meu objetivo com esse printNum é passar um caractere e que ele me mostre o código correspondente a esse caractere da tabela ESC, ou seja, qual o número, né, desse caractere da tabela ESC. E aí, por alguma razão aqui, eu decidi usar a alocação dinâmica de memória. Estou meio que forçando aqui, certo? Mas só para ilustrar situações reais que acontece esse tipo de coisa. Então, digamos que aqui dentro da função printNum, eu criei um ponteiro P, tá aqui o meu ponteiro P, e eu fiz um new. Ok, aqui é o bloco que foi alocado para mim. O new retornou CB20, guardei no P, P está apontando para CB20. E aí, ó, esse A aqui, que é o caractere que eu estou recebendo aqui, eu já estou usando ele aqui para inicializar esse new. Então aqui eu já estou mostrando uma coisa nova.
como é que eu aloco memória e já coloco alguma coisa dentro dela? Essa é a sintaxe que a gente usa. Eu estou inicializando com CH. CH é o A, né? Mas vocês sabem que o caractere A, no fundo, o que é que ele tem dentro dele? É o 65, né? É um número, né? E nesse caso, como é o A, é o 65. Então, o 65 vai ser colocado aqui nessa memória. Aí eu vou exibir isso daí, né? Esse é o que a função print não deve fazer. Vai exibir asterisco P, ou seja, vai exibir o elemento apontado, vai exibir o 65. Mas aí, olha só o que eu fiz. Eu aloquei memória com new e esqueci de dar o delete aqui no final da função. Toda vez que eu chamar essa função, vai ser dado o new e não vai ser dado o delete. O que acontece quando eu sair dessa função? Esse P é uma variável que eu criei dentro da função. Ela é uma variável local. Quando a função sair, ela deixa de existir. O P é liberado. Então, quando eu sair, tá, dessa função aqui, esse P aqui, ele vai deixar de existir. Ó. E esse P deixando de existir, cadê? Eu perdi o endereço dessa memória que foi alocada. Aqui na função principal, quando eu voltar do print num, eu não tenho esse endereço. Eu não tenho mais como liberar essa posição de memória. E se eu sair chamando print num várias vezes? Pronto. E se eu sair chamando print num no laço? Pronto. Aí está o exemplo clássico de um vazamento de memória que vai já causar um fechamento do meu programa. E isso aqui é um problema que você testa uma vez, funciona, testa duas, funciona, porque ele vai sempre alocar a memória, vai exibir o valor correto, mas ele não deleta a memória, mas isso não vai dar um problema de imediato. Então só depois, aí você testou várias vezes, funcionou. Manda para o cliente, aí o cliente ele vai usar o dia todinho o negócio, milhões de vezes, aí puf, dá um problema. Aí ele volta, tá com problema. Aí você não faz a menor ideia do que é. Outra situação, cuidado com funções que alocam memória. Então, vejam que o problema, na verdade, que a gente tinha na outra situação, era justamente porque a função print não estava alocando memória. Mas ela deveria, essa função, ó, aqui print num, ela alocava a memória com new, mas deveria ter dado delete aqui, certo? Mas é diferente dessa situação aqui. O que é essa situação? Eu estou criando uma função chamada getNum. Essa é uma situação ainda mais perigosa que a anterior, porque a anterior realmente foi uma falha boba, né? A pessoa esqueceu o delete lá onde era claramente necessário. Aqui não. Aqui é uma falha mais grave ainda, porque é o seguinte, ó. Eu tenho essa função getNum. O que eu quero fazer com ela é que ela aloque memória para mim e ela me retorne um ponteiro para essa memória. Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a função retornar um endereço de memória, né? Então, ó, como é que eu fiz isso? Criei aqui um P, certo? Esse P, pessoal, ó, quando eu entrar na função getNum, eu crio um P. Eu faço new int, aloco memória, guardo o valor 65 nessa memória, que é o valor do caractere A. Esse P está apontando para 65, é isso que aconteceu aqui. Agora, o que essa função vai fazer? Ela alocou memória para mim e ela vai retornar P. Ela vai retornar P. O que é P? P contém isso aqui, ó, CB20. Então, ela vai retornar esse endereço armazenado por P. Esse endereço é de que tipo? Ó? É um int asterisco. A gente pode ler isso aqui também como o quê? É um endereço de um inteiro. Então, eu estou retornando P. Eu estou retornando esse endereço aqui, ó, CB20. Então, quando eu retornar CB20, vejam que, primeiro, CB20 vai ser retornado por getNum. Esse CB20 vai para onde? Vai para pnum. Certo? Então, aqui no programa principal, eu sei que getNum me retorna o endereço. Então, eu vou guardar ele em pnum. Beleza, ó, guardei em pnum, o CB20. Só que tem outra coisa que acontece nesse processo. Vejam que o P sumiu. Ó, o P sumiu. Por que o P sumiu? Porque eu saí da função getNum. P é uma variável local. Quando eu sair de getNum, P ó, deixa de existir. Mas ele retornou o endereço, e o endereço foi guardado em pnum. Então, pnum está apontando para essa memória. Então, eu ainda não perdi aquela memória. Eu posso agora fazer o quê? Depois que eu usar pnum, eu tenho que lembrar de que ele está apontando para uma memória que foi alocada dinamicamente. Eu dei um new lá dentro. Então, aqui eu tenho que dar um delete. E se eu esquecer de dar esse delete, quando eu chamar getNum de novo, ele vai alocar outro bloco de memória, vai me retornar esse endereço, e esse endereço vai ser colocado aonde? Em pnum. Consequentemente, pnum ó, vai começar a apontar para outro lugar, para outra memória que foi alocada. E aí, o que é que aconteceu? Cadê o endereço da memória anterior? Eu perdi, ó. Só pnum tinha esse endereço, e agora ele não tem mais. Ou seja, vazei memória, mais uma vez.
Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.